Bom dia, gente. Boa quarta-feira para vocês. Sejam todos bem-vindos à live de hoje. Comecei um pouquinho atrasada por causa que eu tava numa briga com a minha internet aqui. Mas é sempre muito bom receber vocês aqui, viu? Eu e o Kiko também tá aqui no cantinho, bem quietinho, para participar da live de hoje. Então sejam todos vocês bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui. Vá chegando, vá se acalmando aí, né? Vai se organizando para você assistir a live de hoje. Sejam bem-vindos. Bom dia, bom dia. Tô vendo gente entrando aqui na live. Todos sejam bem-vindos. Bom dia. Não esquece de mandar o teu bom dia para eu ver que você chegou aqui, para eu mandar um beijo especial para você, tá bom? Eu sei que tem, ó, subiu aqui as curtidas da Vaninha. Gente, Vaninha fala lá de Pernambuco. Olha só que legal. Nossas lives chegando lá em Pernambuco. Ah, Márcio! Bom dia, Márcio, tudo bem? Márcio, me fala aí, você que está participando do nosso grupo de inteligência emocional, aí, não sei, acho que você é de Roraima, né? Se for, me manda uma confirmação aí, seja bem-vindo na nossa live. E se você for, me dá o okzinho aí. A Mari, bom dia, Mari querida, que bom te ver aqui, seja bem-vinda. A Vaninha, minha amiga lá de Pernambuco, Vaninha querida, seja muito bem-vinda, viu? A minha mãe já tá aqui, já chegou por aqui. Que bom, pessoal. Sejam todos bem-vindos. É um prazer receber vocês aqui de manhã. Aqui onde eu gravo as lives. Ó, o Kiko vai levantar. Pera aí, gente. Deixa eu segurar aqui o celular. Não sei se todos conhecem meu gato, mas esse aqui é meu gato. Kiko. E tá saindo, gente. Não vai ficar. Deixa eu segurar aqui pra ele sair. Pronto. Gente, então olha só, bom dia, viu? Não sei como é que tá aí pra vocês, mas aqui tá uma quarta-feira bastante chuvosa, né? Estamos nos organizando para enfrentar um dia hoje com bastante chuva. Mas enquanto isso, você fez a coisa certa. Veio para cá primeiro para buscar a Deus, buscar o conhecimento de Deus, buscar o que ele tem para dizer para você nesse dia, orar. Então, olha só, quem tá chegando aqui pela primeira vez e não sabe, no final da nossa live, nós oramos por pedidos especiais. Então, se você tiver algum pedido especial que você gostaria de fazer, agora é o momento de você escrever aí o seu pedido, que o pedido vai chegar para mim. Porque até o tempo que você escreve e o tempo que chega para mim, ele demora. Então, essa demora aí, às vezes, acontece. Se você for deixar para escrever só no final, eu não vou conseguir ler o seu pedido para a gente orar por ele hoje, tá bom? Mas olha só, sejam todos bem-vindos. Hoje é quarta-feira. Que bom que vocês estão por aqui, viu, gente? É um prazer sempre poder conversar com vocês pela manhã, assim, cedinho. Para quem está chegando hoje, nós estamos estudando o livro de Provérbios, Provérbios capítulo 8, porque hoje é dia 8. Amanhã vamos para o 9 e assim por diante, tá? Então, se você não pegou a sua Bíblia ainda, pegue. Tenho falado para você a importância de estudar a Bíblia. A Bíblia, gente, ela tem uma resposta para tudo. Não existe uma situação na sua vida que a Bíblia não tenha que você pode aplicar para resolver essa situação. Não existe. Tudo na Bíblia, tudo tem na Bíblia. A Bíblia é o manual, né? A Bíblia é o manual. Essa história de que não existe o manual é conversa para boi dormir. Existe o manual. A questão é que, por que muitas vezes a Bíblia, para você, ou enfim, ou para as pessoas de uma forma geral, não serve como manual? Porque ela não é estudada. O que se faz? Como eu já expliquei para vocês, você abre em qualquer parte, coloca o dedo, qual é a mensagem de Deus pra gente hoje? Ó, se fosse assim, ó, qual seria a mensagem de hoje? Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, e a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Aí você lê isso e pensa, tá fora do que eu tô pedindo. Por que isso acontece? Porque esse verso aqui tá dentro de um contexto. Tem que ser estudado, entendido. Então, gente, assim, ó, não faça mais essa de abriu, procura aqui. Não, estuda a Bíblia. Estuda, lê a Bíblia, aprende sobre a Bíblia. E aí você vai lembrar de princípios importantes que você estudou nos momentos que você precisar. Por exemplo, esses dias chegou lá no meu consultório um menino e ele falou assim pra mim, Fran, minha vida não tá mais fazendo sentido. E aí ele fez aquele questionamento assim, qual é o sentido da vida aqui? E aí, quem tá me acompanhando já há tempo sabe que nós já estudamos o livro de Eclesiastes. Você lembra? A gente já estudou o livro de Eclesiastes. E lá no livro de Eclesiastes, o Salomão fala assim, ó, que debaixo do sol a vida não tem sentido.
que debaixo do sol a vida é sem sentido mesmo. Mas daí ele fala assim, ó, vocês têm que olhar além do sol. E aí, olha que conhecimento legal para poder aplicar nesse momento para ajudar alguém. E às vezes não é nem para ajudar alguém, para ajudar você mesmo. Mas isso só se sabe aqueles que fazem o quê? Que estudam a Bíblia. Então, gente, nosso objetivo aqui é estudarmos a Bíblia, tá bom? Desde ontem nós falamos um pouquinho mais sobre o adultério. Começamos no dia 5, no dia 6 também tinha, ou no dia 7. E hoje a gente vai falar então no dia 8, ok? Acredito que já deu tempo do pessoal chegar, já deu tempo de você pegar a sua Bíblia, sua caneta para fazer suas anotações. Então agora nós vamos orar e começarmos o estudo do capítulo 8, beleza? Então feche seus olhos aí e vamos falar com o nosso Pai Celestial, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada por toda a tua bondade, pela tua infinita misericórdia. Obrigada, Senhor, porque hoje o Senhor nos chamou e nos despertou para que assistíssemos essa live. Obrigada, Senhor, porque por meio das tuas palavras hoje seremos transformados. Nos ajude, Pai, por favor, a colocarmos em prática na nossa vida aquilo que nós vamos ler e aprender. E dessa maneira, Senhor, possamos ser mais felizes porque estamos seguindo os conselhos do Pai. Nós pedimos nos ajude, Senhor, a enfrentar esse dia que nós não conhecemos. E, por favor, Senhor, nos dá a sabedoria que precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Muito bem, muito bem. Que bom que você está por aqui, tá? Nós vamos estudar agora o capítulo. E aí, qualquer coisa, você vai... Se você quiser colocar algum comentário, bem tranquilo também. E depois nós vamos orar, tá bom? Capítulo 8, então, do livro de Provérbios. Gente, hoje o Salomão ele fala pra gente assim, ele pega o conteúdo sabedoria e ele personifica a sabedoria como se a sabedoria fosse um ser, uma pessoa, né? Uma mulher, né? Ele personifica a sabedoria e ele faz aqui como se fosse um texto bem legal, falando sobre a questão de que o quanto a sabedoria ela dá excelência, o quanto a sabedoria ela melhora, né? Melhora os governos, melhora os nossos relacionamentos, melhora a gente mesmo como pessoa. E aí ele vai falando um pouquinho sobre isso, tá? Eu quero levantar com vocês alguns pontos principais, porque hoje eu vou de 2 versos específicos do capítulo, que é o 32 e o 36. Por isso que o capítulo todo tem 36. Dá uma ênfase maior no 32 e 36. Precisa depois pegar a sua Bíblia e ler todo o capítulo 8 para você compreender melhor o que ele está falando aqui, tá? Mas eu sempre gosto da abertura dos capítulos e o rei fala assim, ó. Não clama porventura a sabedoria e o entendimento, não faz ouvir sua voz? No cimo das montanhas, junto ao caminho nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, à entrada da cidade, a entrada das portas está gritando. A vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Ou seja, ele coloca aqui a sabedoria como se ela estivesse clamando para que os homens a escutassem. Como se ela estivesse gritando, andando pelas cidades, na porta, na chegada das cidades, ela clamando, ela gritando, olha, homens, me escutem. Ouçam o meu clamor. Prestem atenção no que eu estou falando. Ouçam o que eu estou dizendo. E aqui ele coloca, para a gente é interessante a forma da urgência com que a sabedoria está falando com a gente. Ou seja, ele está falando assim, ó, que a sabedoria vem e ela está insistindo para falar com a gente, porque ele personificou numa figura feminina, e ela está gritando para falar com os homens. Entende? E ela tá falando com quem? Com todos. Com aqueles que são simples, com aqueles que são os nécios, né? Aqui fala assim, ó. Entendei aos simples a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Quem não tá, né, muito... O nécio é aquele que é o tolo, né? O tolo. Entendam a sabedoria. Aí fala assim, ouvi, pois falarei coisas excelentes, os meus... Ou seja, de novo aqui, dá ouvido porque você está ouvindo, porque a sabedoria vai te dar essa condição de vida. O que eu estou falando são coisas retas, são coisas boas, é o que ele está falando aqui. Aí lá no verso 8 ele fala assim, ó, são justas todas as palavras da minha boca, e não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa.
Ou seja, aqueles que tomam como base a sabedoria da Bíblia, gente, da palavra de Deus. Eu já falei para vocês diversas vezes, sabedoria só tem quem tem comunhão com Deus. Você pode ser muito inteligente, você pode ter lido muitos livros, você pode ter pós-doutorado, você pode ser um expert na sua área, mas você só é sábio se você tiver a comunhão com Deus. A sabedoria depende disso. E aqui vem falando pra gente algo interessante, olha só, as minhas palavras são retas, não são tortas, não são perversas. E aí ele vem dando ênfase pra gente da importância de fixarmos, de focarmos nos conselhos que serão dados aqui, tá? Aí lá no verso 11 ele fala assim, ó, porque melhor é a sabedoria do que as joias, e tudo o que deseja nada se pode comparar a ela. Eu com a prudência e disponho de conhecimentos de conselhos. Ou seja, gente, a sabedoria é melhor do que a coisa mais cara e mais importante que você tenha não se compara à importância de você ter sabedoria. E aqui, por que ter sabedoria? Porque a sabedoria, ela depende da minha comunhão com Deus. E aqui a gente volta, né? Se ela depende da minha comunhão com Deus, isso quer dizer que eu preciso ter quem na minha vida? A presença de Deus. Ok? E aí ele vem falando sobre esse assunto, até que ele chega no verso 32 e no verso, por fim, no verso 36, que é sobre eles que a gente vai falar um pouquinho a mais, ok? Lá no verso 32 fala assim, ó. Agora, pois, filhos, ouvi-me porque felizes serão os que guardam os meus caminhos. Primeira coisa. Gente, assim, ó. Eu trabalho com pessoas, ok? Pessoas e suas lutas, suas dificuldades, pessoas e suas dores, pessoas, tá? E todo mundo tá buscando um jeito mais leve e agradável de viver. Todo mundo tá querendo largar os pesos que estão carregando e que todo mundo tá querendo ser feliz. Eu lembro que na minha época de faculdade, eu tinha uma professora que dizia assim, ó, que todas as pessoas que estão emocionalmente saudáveis, elas querem melhorar. Elas querem crescer, elas querem superar, entende? Todas as pessoas. Aquelas pessoas que, ou pelo menos ficar na mesma, né? Aquelas pessoas que não têm esse desejo é porque não estão emocionalmente saudáveis. Então, todas as pessoas que estão emocionalmente saudáveis querem melhorar, querem crescer, querem ficar felizes, querem viver bem. E aqui, gente, vem falando o seguinte, que felizes serão os que guardam os mandamentos e guardam os meus caminhos. Gente, você quer ser feliz na sua vida? Você precisa valorizar o conselho de Deus. Você precisa introduzir isso no seu dia a dia. Você precisa fazer isso, porque não fazendo isso, você anda por caminhos que trarão para você consequências. De vez em quando eu ouço algumas pessoas falarem que não seguem a Bíblia, não acreditam em Deus ou não guardam os mandamentos, porque a Bíblia, porque a religião põe em você muitas regras. E aqui é interessante a gente lembrar que o conselho de Deus, ele faz com que nós sejamos livres, com que nós possamos viver bem. É o conselho de Deus que faz isso com a gente. É o caminho de Deus que faz isso com a gente. É o guardar os mandamentos de Deus que faz isso com a gente. Se você é novo aqui, deixa eu te contar. Eu tenho uma série de 10 lives falando sobre os 10 mandamentos. Quando a gente estuda os 10 mandamentos, nós observamos que ainda bem que eles existem. Porque são mandamentos do amor, são mandamentos que fazem com que a gente viva bem, com que a gente viva melhor, entende? São mandamentos que transformam a nossa vida. Então, olha só, segue os conselhos de Deus, segue o caminho da sabedoria, segue o que Ele está te falando, porque se você não fazer isso, você vai sofrer. Você vai sofrer na sua vida porque você vai fazer escolhas erradas. E cada escolha errada que a gente faz, nós precisamos conviver com elas. Então, se você está fazendo escolhas erradas, se você está convivendo com as consequências, então avalia. Será que você não está tomando um caminho que está te deixando mal, que está te deixando ruim? Te organiza. Considera o conselho de Deus, considera o caminho do Senhor. Porque aqui está falando, ó, filho, ouve porque serão felizes os que guardam os meus caminhos. Serão felizes os que guardam os caminhos. Não tem como, gente, a felicidade plena, completa, só está quando, além do olhar além do sol, né? Quando eu tenho o meu olhar voltado para aquilo que Deus me fala. Se eu não tiver esse olhar voltado para aquilo que Deus me fala, se eu não tiver esse olhar focado e atento para os conselhos de Deus, e eu quiser viver a minha vida da minha própria forma, a minha própria maneira, isso não vai dar certo.
Nós não temos em nós a condição de prever o futuro ou de lá na frente saber o que vai acontecer. Nós podemos imaginar, né? Experiência de vida, mas saber exatamente o que vai acontecer, nós não sabemos. Então, nós precisamos nos apegar àquele que sabe o fim desde o princípio. Então, pare de brigar com Deus, entendeu? Avra, mas eu não concordo. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Como assim? Entende? E o que é interessante, Isaías 1,18, ali nós vemos Deus falando, né? Ó, vinde e arrazoemos, ou seja, vamos conversar. Deus, ele se dispõe a parar e conduzir até você conteúdos que te ajudem a esclarecer as tuas dúvidas. Mas eu quero te dizer que se Deus falou que é branco, gente, é branco e vai ser branco para sempre, por mais que você não concorde. Você pode passar a sua vida toda querendo provar por A mais B que é azul. No final das contas, você vai reconhecer que não era isso. Entende? Então, segue o caminho, ouve o conselho e você vai ser muito mais feliz, tá? E para encerrar a nossa live, o nosso conteúdo de hoje e também o nosso estudo de Provérbios, verso 36 fala assim, ó: mas o que peca contra mim, contra a sabedoria, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Gente, e interessante que essa segunda sessão do capítulo, ele começa falando sobre a sabedoria existir desde antes mesmo, né, da criação. E aqui ele termina falando assim, ó: mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Ou seja, você não seguir os conselhos de sabedoria, você não buscar a sabedoria, você violenta a si mesmo. Você agride a você mesmo, você prejudica mesmo a condição da felicidade, da liberdade, da alegria, da paz, entende? Quando você faz isso, você tira isso de você. Aqui fala aqui, ó: mas o que peca contra mim violenta a própria alma, e todos os que me aborrecem amam a morte. Então, gente, não faça isso. Coloque-se nas mãos de Deus. Siga o conselho de Deus. Peça para que ele venha fazer parte da sua vida, dos seus dias. Peça para que ele possa te dar a luz que você precisa para tomar as decisões que você necessita. Desses passos importantes. Nós não somos completos, gente, se nós não tivermos Deus na nossa vida. E eu sei do que eu estou falando. A diferença é ele que nos completa, é ele que nos dá a paz. Então, vá. Busque a sabedoria, busque, tá? Quando você busca a sabedoria, automaticamente você está buscando a Deus também, porque sabedoria só existe quando há comunhão com Deus. Então faça isso, obedeça, gente, obedeça. Isso é questão de liberdade. Para de ficar brigando, para de ficar, sabe? Eu não tô aqui estimulando você a ter uma fé cega e uma fé sem fundamento, não é isso. Mas o que eu tô estimulando a você é, vá buscar por esse Deus. Vá procurar de conseguir cumprir na sua vida aquilo que está sendo dito, tá? Porque se você não faz isso, você sofre. É você que sofre, você entende? É você que sofre pela sua rebelião contra Deus. É você que sofre pela sua rebeldia. Deus é Deus. Ele tá lá, assim, ele é inatingível pelas nossas birras. Ele continua sendo Deus. É como diz uma famosa frase que fala, né? Deus sem nós, ele continua sendo Deus, mas nós sem Deus somos o quê? Então, pare com a rebeldia, pare com aquilo que afasta você de Deus, busque a presença dele, fazer a vontade dele. É isso aí mesmo. E eu falo isso não só para você, eu falo isso para mim também, porque como eu disse para vocês, antes dessas palavras chegarem até vocês, chegam até mim. Então, gente, que hoje nós possamos entender a importância de darmos estes passos na nossa vida para que Deus possa ter esse lugar importante e que venhamos a buscar sabedoria com muita vontade e por conta disso termos também a presença de Deus na nossa vida. Ok? Que Deus abençoe você, que você tenha hoje um dia abençoado, cheio de coisas boas e que ao final do dia você possa reconhecer quanta coisa veio das mãos de Deus, ok? Vamos orar aqui pelos pedidos de oração e depois eu vou dar um bom dia especial para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos começar do começo. Seu pedido de oração, deixa eu ver. Nós temos aqui a Adri, peço oração pela Rosânia, é isso? E pela mãe, a Salete. Então, é a mãe da Adri e por uma
Rosânia, creio que seja uma amiga, né, Adri? Vamos orar. A Diane escreveu, peço oração pelo Ismael. Ele perdeu tudo e o seu cunhado. Devido à chuva, sua casa foi destruída por um desmoronamento. Vamos orar, gente, pelo Ismael. Vamos orar por eles. Aqui, deixa eu ver. O Márcio escreveu, bom dia. Ah, você é de Gravataí, Márcio, aqui do Rio Grande do Sul. Tá, mas você tá lá no grupo de inteligência emocional, né? Que bom que você tá aqui também, viu? Participo. Não andei participando, ando com suspeita de coronavírus. Hoje vou fazer o raio-x pra ver a real. Estado com febre. Ah, você tá com a suspeita, então vamos orar por sua saúde, tá? Vamos orar pela saúde do Márcio. Vamos ver. A Ali escreveu assim, ó. Bom dia, agradeço a Deus por esse dia que inicia, agradeço a saúde da minha família e por meu trabalho. Peço oração pelo meu filho e um bom dia a todos. Obrigada, Adri. Vamos orar por sua família e agradecer a Deus pela saúde, né? E pela família também. Os pedidos de oração são esses. A Camila escreveu, peço oração pela minha família. Vamos orar, Camila, por sua família. A Débora, bom dia, peço oração pela minha prima, Andréia. É isso? Pela Andréia, então. Pela Camila, pela família do Ismael, família da Ale, pela família da Adri e pelo Márcio que tá com suspeita de coronavírus. Misericórdia, gente, será que eu vou lembrar de tudo? Se não lembrar, o Papai do Céu lembra. Vamos orar, então? Depois não vai embora, eu quero mandar o meu bom dia pra vocês, tá? Vamos orar, então. Pai de amor, muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigada, Senhor, por mais um dia de oportunidades. Obrigada, Senhor, por mais um dia de possibilidades. Ajuda-nos, Senhor, hoje a vivermos contigo. Ajuda-nos, Senhor, hoje a tomarmos a decisão de que a sabedoria faça parte dos nossos dias. De que a sabedoria, Senhor, venha fazer parte das nossas decisões, da maneira como vamos nos relacionar com os filhos, com o marido, com a esposa, com o colega de trabalho, com a gente mesmo. Dá-nos, Senhor, sabedoria para agirmos, que possamos ouvir os teus conselhos e que possamos, Senhor, mais do que apenas ouvir, praticar. Senhor Deus, obrigada porque Salomão escreveu esse capítulo de hoje. Obrigada, Senhor, porque ele vem lembrando a gente, por meio desse capítulo, a importância de darmos ouvidos àquilo que o Senhor fala. Sofrer. Ninguém quer sofrer, Senhor, mas muitas vezes sofremos porque não ouvimos a tua palavra. Então, Senhor, nos ajude a tomarmos as decisões necessárias ao teu lado, de acordo com o teu querer, para que a nossa vida seja transformada. Pai, nesse momento, eu peço oração pela mãe da Adri, pela Salete, pela Rosânia, que é amiga dela. Senhor, abençoe essas pessoas. Também quero, Senhor, orar pelo João Victor e também agradecer pela família da Ale. Oramos também, Senhor, pela família da Camila, pelo Márcio, Senhor, que está com Senhor, e pelos outros pedidos que também há, o Ismael, que perdeu tudo, Senhor, com essas chuvas. Ajuda, Senhor, essas pessoas que estão em sofrimento, Pai. Por favor, Senhor. Estende as tuas mãos sobre elas e dê a elas a paz. E que enquanto passam por esse momento de dificuldade, tenham a certeza, Senhor, de que estás ali, de que não as abandonou. Pai querido, por favor, Senhor, nos ajude a termos a fé que precisamos nesse ponto. E essas pessoas, Senhor, pela qual nós estamos orando, que estão em algum tipo de sofrimento, Senhor, ou com alguma dor, ajuda, Senhor, estende as tuas mãos. Clamamos por eles, Pai. Pedimos também, Senhor, que nos proteja hoje no nosso dia e que ao retornarmos para casa no final do dia possamos reconhecer de onde vieram todas as bênçãos e saber que todas elas vieram das mãos de um Deus incrivelmente maravilhoso e que nos ama demais. Obrigada por tudo, é o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Falamos já com o Paizinho do Céu, agora deixa eu mandar um beijo para vocês e depois nos vemos amanhã às 5:30 da manhã, tá bom? Então, olha só, eu quero mandar um bom dia pro Márcio. Bom dia, Márcio, obrigada por ter participado da nossa live. Pra Mária, minha amiga querida, que Deus te abençoe. Vaninha, meu bem, tenha um ótimo dia na companhia do Senhor, viu? Mãe, sua lindona, que Deus abençoe você nesse dia. Adri, meu bem, bom dia, que Deus te abençoe. Diane, que Deus abençoe você, viu? A Raquel, bom dia, Raquel, que Deus abençoe você. Seja muito bem-vinda. Todas as vezes que você vem, ficamos felizes. A Camila, bom dia, Camila. Ale, bom dia, viu? Ó,
Beijos pra vocês. Vó, lindona. Beijo, vó. Que bom que a senhora assistiu hoje. Lilian, meu bem, a Lilian escreveu: bom dia, Fran. Tenhamos um excelente dia. Amém. Bom dia, lindona. Que Deus te abençoe muito, viu? Muito mesmo. Que Deus esteja contigo. A Débora, que Deus abençoe a Débora e a família, tá? A Fernanda, que Deus abençoe você também, Fernanda. Então, que bom que vocês estiveram aqui, viu? Muitos beijos pra vocês. Nos encontramos amanhã às 5h30 da manhã. Gente, compartilha a live no final. Vai ajudar outras pessoas também. E mais, eu vou colocar aqui pra vocês o link do programa na Sala da Terapeuta. Essa semana eu acabei de ver que eu não coloquei, né? Então, eu vou colocar os links, o link do programa pra você assistir, tá bom? Mil beijos pra vocês e até amanhã às 5h30 da manhã. Tchau, tchau.